Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje, como é de costume, né, depois de 2 aulas, mais ou menos o mesmo assunto que a gente viu nas 2 aulas, a gente vai fazer exercícios, né? Nas 2 últimas aulas eu falei sobre técnicas de demonstração. Vimos 4 tipos, que eu vou passar um pouco por elas hoje de novo. Os exercícios que a gente viu, acabou que foram os exemplos que nós vimos durante as aulas, né? Para contextualizar um pouco, ensinar como a gente aplica de fato a técnica. E agora, de novo, a gente tem exemplos e aí a gente vai tentar conversar um pouco, pensar em algumas estratégias, né, e como funciona para resolver a questão. Eu coloquei esse exercício de revisão, né, já acho que na aula passada ou depois da aula retrasada, eu já não lembro exatamente. Não sei se vocês já viram, mas se vocês não viram, a gente vê ela junto aqui. Se vocês já viram, é bom para a gente, aliás, é bom para vocês reverem de novo e a gente conversar um pouco aí, né, sobre o porquê das coisas, né, porque a gente faz assim, essas demonstrações. Antes de fato entrar nos exercícios, minha pergunta é a que eu faço sempre, se vocês entenderam, se vocês lembram o conteúdo dessas 2 aulas, se tem alguma coisa adicional, alguma coisa que não ficou claro, que não entenderam, que se querem que eu fale de novo, alguma coisa específica. O que vocês têm a me dizer? Eu estou esperando a aula de exercício, porque eu tenho que terminar de ver as aulas ainda que eu estou em pendência, mas tá indo. Tá. Dessas 2 aulas, você chegou a ver alguma coisa? Sim, sim. Só falta a aula de quinta-feira que eu faltei, aí o final de semana eu não consegui. Ah, tá. Então você não viu essas 3 coisas, né? Porque na aula 3 eu só consegui falar de um assunto, que foi técnica direta. Certo? Foi isso que a gente viu. Uhum. Foi a técnica de demonstração direta. Depois, na aula passada, na aula 14, nós vimos as outras 3, que foram quais? Alguém pode dizer? Os nomes das técnicas que a gente viu? Contrapositiva, contradição e tem mais uma que eu não falho a memória agora. E é verdade. Eu comecei a assistir a aula e não terminei, porque contrapositiva, esse nome não é estranho. Faz sentido. Ah, tá. Contrapositiva. Indução é o conteúdo da aula que vem, olha. Indução a gente vai ver na aula 15. Só na aula 15. Só que eu devo dar em 2 aulas e tal. Então, isso a gente vê mais na frente. Contradição. Isso, então, contrapositiva. Ah, tá, dos casos. Contradição, isso. Contradição e a outra que é uma técnica, sei lá, por casos, né? É o nome que eu dei lá na aula. Desculpa a minha letra, tá, gente? Mas eu acho que, enfim, já dá para entender, pelo menos o que eu estou falando, estou escrevendo, né? Então não deve ter tanto problema. Tá, então vamos lá. Interage um pouco comigo aí. O que diz a técnica direta? Como a gente, de modo geral, a gente lida com uma demonstração trabalhando nessa técnica aqui? Por uma explicação. Certo, então você tem. Separa aqui. 1, 2. Nossa, tô ouvindo barulho? Tem um gato aí. Um barulhão de gato. Cuidado, né? É na sua casa, professor? Não. É vizinho aqui de baixo. Na casa da minha namorada, a gente tem lá 2 gatas, né? Olha, esse é barulho de sexo felino, hein? Tá no cio, né? No cio que fica assim, né? Sim, sim. Elas são castradas, as da minha namorada. Só tem uma e a fêmea fugiu, coitada. Fugiu? Ih, Fugiu, foi da cala. não voltou? Não. Ela fugiu uma vez, voltou em 7 dias. Ela fugiu agora, não voltou nunca mais.
Já tem acho que 40 dias. Pô, que chato, hein? Minha mãe tá arrasada até hoje, coitada. Imagino. Lá é apartamento, então a gente fica com maior cuidado, porque a gente não botou grade, tem que botar grade. Porque elas são meio doidinhas, elas querem pular, querem subir a janela, elas são bem. Aqui em casa, como é uma casa muito colada, tudo casa colada uma na outra, aí eles vão subindo nos telhados e vão. O meu gato, que eu já tenho 8 anos, ele não some, mas ela, que tinha 2 aninhos só, sumiu. Ih, 2 anos é muito novinho, vai, foge, tranquilo. É. Pô, mas tomara que consigam achar ela. Boa sorte aí. Obrigado. Vamos lá, então a gente tem, né, um teorema. Um teorema é uma proposição, de modo geral, né? Então é sempre um enunciado que seja assim, né? Uma implicação. Isso é uma proposição. O nome disso daqui é o quê? Esse P é uma componente que a gente chama ser o quê? Causa. Hipótese. É uma causa, né? Uma implicação, né? Mas a gente chama isso aqui de hipótese. Hipótese é o que é dado para você, né? Você tem essa informação de causa, você tem essa hipótese. E esse que a gente chama de, que é uma consequência, né? Essa consequência, conclusão, tudo bem, mas a gente também chama isso aqui de tese. Tese. Então você tem uma hipótese e tem uma tese. Você quer demonstrar que isso aqui de fato sustenta essa tese, né? Isso vai ser sempre. Para qualquer coisa que esteja aqui, para qualquer aplicação, né, que a gente vai usar aqui, você tem isso de dado, né? É esse enunciado, com essa hipótese e essa tese. Só que aí, essas técnicas, na verdade, você muda um pouco o jeito de pensar, muitas das vezes por fórmulas equivalentes que existem aqui de uma implicação. Certo? A gente viu lá atrás, sem entrar ainda no assunto aqui, né, coisas que vocês já sabiam da aula lá do início do curso, de equivalências lógicas, que se você tem uma implicação, você pode falar isso de jeitos diferentes, né? Um jeito diferente de falar essa mesma implicação seria, por exemplo, você dizer que não Q implica em não P. O nome disso é contrapositivo. E não é à toa que essa técnica recebe esse nome de contrapositivo. Ela recebe esse nome porque você tem o enunciado que é uma implicação, que é isso aqui, é um P implica em Q. Você tem hipótese e tem tese. Só que ao invés de você tratar de modo direto, que é isso que está aqui, que seria o que esse modo? Você tem essa informação da hipótese em mãos. É com ela que você vai evoluir até conseguir concluir a sua tese verdadeira. Isso é a explicação da técnica direta. É você trabalhar com a informação que você tem de hipótese, usar algum conhecimento prévio seu, alguma coisa que você demonstrou anteriormente, algum resultado prévio, alguma coisa, juntar essas coisas, mas usando somente a informação aqui, você consegue concluir a tese verdadeira. Isso é a técnica direta. Mas como na lógica existe essa fórmula equivalente a essa expressão, então você faz isso também, é um outro jeito de você argumentar que isso daqui é verdadeiro. É você ter como hipótese não que essa hipótese que você vai trabalhar, vai desenvolver. Repara que a negação de que não aparece aqui. A negação dessa tese, nessa técnica direta, não apareceu. Mas nessa da contrapositiva, é a que você vai usar de ponto de partida. É a negação da tese. Tratando da negação da tese com ela somente, e aí se torna até similar ao jeito que eu expliquei aqui, mas o que você tem em mãos agora é a negação da sua tese.
trabalhando nisso, você vai conseguir concluir a negação da sua hipótese como verdadeira. Beleza? Essas duas formas de pensar, a primeira e a segunda? Sim, tá claro para todo mundo? Antes da gente entender os exemplos, a solução passo a passo daqui que a gente faz nos exercícios, ou mesmo quando vocês forem rever a aula, antes disso, tem que entender essa ideia estrutural aqui, porque, inclusive, eu falo isso nas aulas, que é o quê? Quando você tem um enunciado, você quer demonstrar, você tem que ter bem claro quem é a hipótese e quem é a tese, é a primeira coisa. E isso nem sempre está tão claro. Nos exemplos da aula a gente viu isso. Enunciados que não estão escritos com um se alguma coisa, então outra coisa. Se tiver assim, beleza. Igual aqui no número 1 já está assim. O número 1 está bem simples. O enunciado está bem direto aí. Quem é a hipótese e quem é a tese. Isso nem sempre aparece. Então, o primeiro passo é esse, você ter a certeza de quem é a hipótese e quem é a tese. Depois, dado a técnica que você vai utilizar, reescreve isso, caso não seja direta, reescreve, se for a contrapositiva, para você ter a certeza, para não se confundir. Eu espero muito que vocês façam teoria dos grafos, por exemplo. Lá o que aparece de teoremas assim são inúmeros. A gente tem que, às vezes, reescrever um teorema para poder ficar mais simples. A gente não quer fazer o jeito mais difícil, a gente quer fazer o jeito mais fácil. Às vezes o jeito mais fácil é embolado, mas às vezes tem um jeito muito mais complicado, a gente não quer esse. Então, reescreve isso para você ter a certeza quem é quem, os objetos que você está trabalhando, aí passo a passo com calma, tá? Então, por isso que é interessante você ter essa clareza lógica aí do que você está fazendo. Agora, essa terceira forma aqui é a contradição. Alguém consegue me explicar o que é isso daqui? O que é a contradição? Como é a técnica da contradição? Difícil, rapaz. Você não estava na aula, né? Então, mas para quem estava, para quem conseguiu rever o conteúdo. Professor, Oi? essa contradição é quando uma contradiz a outra. Seria isso? O que de fato contradiz o quê? É isso, sim, mas Uma o que sentença contradiz o contradiz quê? essa outra sentença. Tá, mas, bom, vamos lá. Vamos tentar ser bem pontual aqui. O que é sentença? Para você, é isso daqui, o que é dado de entrada? É o teorema? Isso é uma sentença? Ou para você uma sentença é isso daqui, é um pedacinho? Seria como você mostrou aqui agora, professor, um pedacinho. Tipo, a sentença Q contradiz a P. Certo. Entendi o que você falou. Beleza. É tipo isso aí. Mas como exatamente é isso? E falando de modo bem intuitivo, de modo bem alto nível, é isso que a Xana falou mesmo. Com uma sentença, né, sendo meio como isso daqui é uma sentença, isso aqui é uma outra sentença, é você ter essa informação que um está contradizendo o outro. Mas o que exatamente contradiz o quê, né? O P contradiz o quê? O Q contradiz o P? Mas como isso? Alguém pode falar um pouquinho mais ou não? Tá difícil para todo mundo. Pelo visto tá difícil para todo mundo, né? Tá, vamos lá. A Ananias está caindo direto aí, tá entrando saindo direto. Ó, esse aqui foi o segundo, né? A contrapositiva. A contradição é o seguinte: bem alto nível é como a Chayana falou, mas o que pontualmente em relação a essa expressão lógica se refere a isso de uma contradizer a outra, né? O que isso se transforma para cá, né? O que a gente tem em mãos é isso. É isso que a gente quer provar. Essa é a hipótese é P e essa é a tese é aqui que você quer concluir.
retornando lá ao que eu falei na aula, eu quero argumentar que isso daqui é verdadeiro. É isso que eu quero fazer. Dizer que essa expressão é verdadeira. É conseguir demonstrar que ela é verdadeira. Tá? Mas você supõe de início que não seja verdadeira. Tá? Então, inicialmente, você supõe o seguinte, ó, você quer provar que isso é verdadeiro, né? Mas beleza, supõe que não seja. E você tá legal quanto a isso, porque nessa nossa lógica, uma informação que é dita ou é verdadeiro ou é falso. Por exemplo, isso aqui é preto, tá? Isso é preto. Mas supõe que não seja preto, supõe que isso aqui seja azul, tá? E agora? Bom, ponto. Dá uma pausa aí. Um primeiro passo é esse, você supor que a informação que você quer demonstrar não seja verdadeira. Então, mas antes de partir para o próximo passo, vamos entender melhor isso. Essa informação aqui que você quer provar que é verdadeira, ela pode ser reescrita não somente dessa forma, que é a contrapositiva, mas também por uma outra forma que a gente também viu lá atrás no curso, nas aulas bem iniciais, que é de dizer que essa informação é equivalente a não P ou Q. Lembram? Que isso daqui é equivalente a P implica em Q. Isso é equivalente. Essa disjunção é equivalente a essa implicação. Se montar a tabela verdade, você vai verificar que a última coluna vai dar igual das duas expressões para todas as interpretações. Beleza? É um primeiro passo, é o seguinte, ó, isso daqui é equivalente a isso. Beleza? Mas lembra que eu falei, você supor que isso daqui não seja verdadeiro? Supor que isso não seja verdadeiro quer dizer, então, que você está supondo que isso é falso. Então, o passo é supor que a implicação seja falsa. Supor que a implicação é falsa é a mesma coisa de dizer que essa disjunção também é falsa. Ou seja, se você está supondo que essa disjunção é falsa, é porque o que é verdadeiro? O que é verdadeiro é a negação disso. Ou seja, supondo que seja falso, então é a negação dessa disjunção que é verdadeira. Então, essa negação é verdadeira, por hipótese inicial, por suposição que você está tratando o início dessa demonstração. Em outras palavras, isso daqui é verdadeiro significa que P é verdadeiro e não Q é verdadeiro. Isso daqui eu vim para cá utilizando qual lei? Qual informação prévia? Vimos lá no início do curso. Qual é o nome? Operação pela lei de De Morgan, né? A lei de De Morgan. Então, pela lei de De Morgan, isso daqui é equivalente a isso. Portanto, essa negação da disjunção é verdadeira, é equivalente a você dizer que essa conjunção é verdadeira. Entenderam isso? Sim. E é aqui, nessa expressão, que a gente chega no que a Chayana falou. Apesar dela não ter dito isso de modo tão claro, no que era essa contradição de uma sentença com outra sentença, na verdade, aqui a gente consegue enxergar melhor isso, que a sentença P e a negação da sentença Q, elas não podem acontecer ambas ao mesmo tempo. Por quê? Vamos lá. A gente quer provar que isso daqui é verdadeiro. Mas, como eu falei, vocês supõem que isso seja falso.
Se isso é falso, se essa implicação é falsa, é porque o que é verdadeira é essa conjunção. Ok quanto a isso? Então, esse é o próximo passo da sua demonstração. Supor que P é verdadeiro, porém, que é falso. As duas coisas juntas não podem acontecer. Você vai chegar em alguma coisa que vai dar ruim. Não tem como ambas as coisas acontecerem. Você vai chegar no absurdo, lógico, tá? Isso, na aula passada, a gente viu alguns exemplos que eu consegui argumentar essa contradição no final da demonstração. É como se eu falei aqui no início. E suponha que isso aqui seja azul, tá? Mas supondo que isso aqui seja azul e usando algum conhecimento prévio de que esse lápis seja azul, você consegue comparar as duas coisas e de alguma forma verificar, pô, mas não pode ser. Isso aqui não pode ser azul. Porque isso é azul e isso não é igual a isso. Então, isso é uma contradição. Então, foi errado você ter assumido que isso daqui é azul. Entendeu? Faz sentido, bastante. Então, essas coisas juntas que não podem ocorrer. E isso daí, na aula, a gente viu uns exemplos que eu consegui, pelo menos, explicando passo a passo, verificar com vocês que, de fato, o P acontecendo juntamente com a negação do Q acontecendo, as duas coisas juntas não batiam, não funcionavam. Isso é bem diferente, a contradição é bem diferente da contrapositiva. Muito diferente. Na aula eu falo sobre isso. A contradição, você tem como ponto de partida da sua demonstração a informação de P e o E, a informação da negação de Q. Você tem essas duas coisas em mãos. É muito forte. Isso é a contradição. Tá? Esse é o início da técnica. E aí, como eu falei, no final das contas, você vai chegar que isso não fazia menor sentido. Se isso aqui não fazia menor sentido, é porque foi errado você supor que essa expressão era verdadeira, ou seja, o correto é que ela é falsa. Se ela é falsa, é porque o que é o correto é a negação dela. A negação da negação é justamente a própria implicação aqui. Então, nessa lógica é muito bonitinha, muito fechadinha isso, né? Se uma coisa não é verdadeira, então é porque ela é falsa. Se uma coisa é falsa, é porque a verdadeira é a sua negação. Então, você acaba que conclui que, sim, isso é verdadeiro. Bom, então, de novo, a contradição, você tem as duas coisas em mãos. Isso você vai tratar as duas coisas juntas. Agora, isso é diferente da contrapositiva, como eu estava dizendo, porque na contrapositiva, você só tem em mãos a negação de quê? É nisso que você vai trabalhar. Você não sabe nada sobre P inicialmente. Você quer concluir que P é falso. Professor? Sim. Então, nessa questão 1 da contrapositiva, já está aparecendo aí, por contrapositivo é só provar que todos os N's que forem par, o final da expressão vai ser par? Exato. Isso seria explicar por contrapositiva? Isso. E como seria, aí para aproveitar então o engancho, para ficar mais claro, como seria pela contradição nesse exemplo? Certo. Então, vamos lá. Não sei se o que você quis dizer da contrapositiva. A contrapositiva ainda. Vamos lá. Uma coisa de cada vez. Primeiro de tudo, reescreve o enunciado. Porque você tem esse enunciado, mas você quer trabalhar nesse enunciado aqui. Então, por isso que o primeiro passo é você negar isso daqui como sendo uma causa, e então a negação disso vai ser a tese. É isso que você falou, não é? Sim. Ok. E aí vai passo a passo que a gente pode ver já já. Que a gente vai ver já já. Tá. Mas a contradição, o que vai ser? Vai ser primeiro você ter, isso daqui é verdadeiro e isso daqui é falso. Ou seja, você tem, com essa ideia aqui, você assume inicialmente que 3n mais 2 é ímpar e
N é par. Entendi. Então, é nessa expressão que você vai trabalhar. Nesse caso, não teria como fazer. Tem. Nem é muito diferente do que está aqui, não. Mas você vai chegar em algum buraco. Primeiro, ó, o que eu escrevi aqui? 3n mais 2 é ímpar e n é par. Então, você tem que pegar, fazer uso de algo que seja o mais simples e você combinar na outra componente. Uma componente é essa, outra componente é essa, né? Então, é uma informação que você tem já fácil ali, usar na outra componente. De alguma forma, que elas têm que combinar essa conjunção aí, tem que acontecer. E você vai chegar em alguma conclusão errada. O que aqui seria, pô, n é par. Então, n é par, você sabe que n pode ser escrito dessa forma, como 2k. E usando essa informação aqui nessa expressão, você vai enxergar que, bem parecido com o que está aqui, que é o seguinte, n é 2k, certo? Porque você acabou de falar, n é par. Todo par é um múltiplo de 2. Então, todo par é escrito como um 2 vezes alguma coisa para algum k pertencente aos inteiros aí. Usando essa informação nessa expressão, você vai concluir que isso daqui é 3 vezes 2k mais 2. Um par mais um par necessariamente é um par. Mas, então, você acabou de concluir que essa solução é par e é ímpar, porque você acabou de falar com certeza que era ímpar o 3n mais 2. O número é par e ímpar ao mesmo tempo é uma contradição, porque isso vai ser errado em relação à definição prévia que a gente sabe sobre paridade. Então, agora você demonstrou por contradição. Isso, a contradição, o absurdo foi ter concluído que o número é par e ímpar ao mesmo tempo. É porque na minha cabeça buga um pouco você usar uma contradição para provar alguma coisa, mas agora faz bastante sentido. Isso, se você for retornar lá na aula, vê os exemplos que eu fiz lá. Não são simples assim igual esse, mas acho que expande um pouco esse conhecimento. Na verdade, eu posso até retornar agora. Acho que vale até a pena eu retornar lá agora. Deixa eu ver se tem algum outro por contradição aqui. Bom, esse 4 é assim. Vamos ver esse 4 e ver se... Vamos ver esse 4, talvez aqui ajude mais a entender essa técnica, tá? Mas só deixa eu acabar aqui um e a gente vai lá para o 4. Tá? Tá claro para todo mundo? Perceba o seguinte. Isso que eu fiz aqui, se você colocar na prova, eu vou dar errado, né? Você não escreve uma demonstração assim. Eu estou explicando, então estou falando, estou desenhando aqui meio feio, e eu espero que você esteja entendendo. Mas na hora de escrever, fazer uma demonstração, tem que fazer bem formal, passo a passo, né? Primeiro, ter essa escrita bem clara, qual é o enunciado que você está trabalhando. Além de você ter bem claro qual é o enunciado que você está trabalhando, diga explicitamente qual é a técnica que você está utilizando, para facilitar o leitor. Aqui, por exemplo, ó, por contrapositiva, queremos mostrar o quê? Que para todo n pertencente aos inteiros, continua isso valendo, essa expressão aqui não é nela que você está trabalhando, mas é na sua forma equivalente por contrapositiva. A saber, é isso daqui. Então, por isso que você pega e nega a tese, isso vira causa, cuja consequência é a negação da hipótese anterior aqui. E agora fica mais simples. Não sei se é mais simples, mas enfim, fica bem simples também. Porque o que você tem em mãos para trabalhar é essa informação aqui. O que você tem em mãos é que n é par. N sendo par, n é 2k, onde k é um inteiro. Assim,
essa expressão que você quer concluir que ela é par, mas você não sabe nada sobre ela ainda. Vê como isso é diferente dessa ideia que eu fiz aqui, por contradição. Porque você não sabe nada sobre 3n mais 2 inicialmente. E você, beleza, você não sabe nada, então você vai concluir que isso daqui é par. Utilizando a informação da hipótese, que é n igual a 2k, porque isso é um par, n é par. Então, substituindo nas expressões, você vai concluir que o 3n mais 2 é par, e isso não tem nenhuma contradição aparecendo. É uma contrapositiva, porque a negação da tese é a hipótese, cuja consequência é a negação da hipótese que você tinha aqui anteriormente. Então, se você tinha aqui 3n mais 2 era ímpar, você acabou de concluir que 3n mais 2 é par. E ok. Acabou a contrapositiva aí. Mas isso não é a contradição. Não tem nenhuma contradição aí. Tá claro isso? Acredito que sim. Porque aqui... Bom, vamos lá. Uma coisa de cada vez. O que está escrito aqui, vocês entenderam? Foi só trabalhar as continhas, ó. Porque você tem aqui, ó. N é 2K, então fica 3 vezes N, então é 3 vezes 2K mais 2. Você tem um 2 tanto nesse como é o nome disso? Nesse pedacinho, como é que é o nome disso? É fator? Não, é... Constância não é. Pera, me fugiu. O termo. Cabeça. Você tem um número par nesse termo e você tem um número par nesse termo. Por que é par? Porque tem um 2 aparecendo tanto aqui quanto aqui. Então, o 2 aparece nesses dois termos. Põe o 2 em evidência, então você vai ter 2 que multiplica 3K mais 1. E realmente isso daqui é um número par, porque é o 2 vezes alguma coisa. Isso daqui também é um número par. Perdão, isso aqui também é um número inteiro. 3K mais 1 é um número inteiro. 3K mais 1 multiplicado por 2 é um número par. Então, pronto, acabou a história. Você concluiu que o 3n mais 2 é par. Beleza. Isso foi a conta positiva. Então, você conseguiu, de fato, a partir da negação da hipótese, a partir da negação da tese, concluir que a negação da hipótese é verdadeira. Onde a hipótese é P, né, e a tese é Q. Tá. A contradição não é isso que está aqui, mas é bem parecido. Porque o que você vai ter de início, primeiro, é o entendimento da proposição. O entendimento da proposição é que a hipótese é verdadeira e a consequência, a tese, é falsa. A hipótese é 3n mais 2 é ímpar. A tese é que n é par. Então, a tese vai ser negada. Então, n é par. Aliás, a tese é que n era ímpar, né? Você está negando isso daqui, então você tem que n é par. Essas duas coisas juntas. E aí não vai ter muito a diferença do que está aqui, porque é como eu estava falando antes para o Gabriel, você tem que ter em mãos algo que seja fácil de você trabalhar. O que é fácil de você trabalhar aqui? É o 3n mais 2 é par ou é n é par? Ímpar, perdão, ou n é par? N é par é fácil de ser reescrito, por isso que eu tinha feito aqui n é igual a um 2k. E aí, retornando ao que eu acabei de dizer, né, essa informação jogada aqui dentro, você vai concluir que isso daqui é par. E até agora, fica bem parecido com o que está aqui, inclusive, né, esse argumento que já foi feito. Mas cadê a contradição? A contradição está porque no início você assumiu que 3n mais 2 era ímpar, mas você acabou de chegar à conclusão que ele é par. Então está errado você ter assumido que as duas coisas ocorriam ao mesmo tempo. Então, está errado você ter assumido essa conjunção como verdadeira. Ou seja, essa conjunção necessariamente é falsa. Então, isso daqui é falso, não é verdadeiro. Se isso é falso, o que é verdadeiro, então, é P implica em Q. Ou seja, é isso implica em isso daqui. Tá legal? Ok?
Algum comentário? Tá claro, o Gabriel? Você tinha perguntado aí antes e tal. Tá aí, Gabriel? Tô te perguntando. Ih, Gabriel não tá aí. Foi pegar café. Bom, e as outras Oi, pessoas professor, fui no aí? banheiro. Ah, entendeu o que eu falei aqui? Ah, Não, você não tava, né? não Então, tava. enfim. E os demais aí, entenderam? Sim, sim. Tá bom, Chayane? Beleza? Vamos Sim, lá. sim, beleza. Eu quero ir agora lá para o número 4, porque envolve a contradição. Só antes disso, não vou para o 4, mas eu vou para 3, porque eu acho que eu vou usar a resposta da 3 aqui na 4. Tá? Então eu vou para 3, depois eu vou para 4. Tá? Vamos lá. Bom, mostre que n ao quadrado mais n é sempre um número par pela técnica direta, tá? Então, esses exercícios aqui eu estou dizendo quais são as técnicas que vocês podem trabalhar aí, mas vocês vão fazer, né? Mas não precisa ser, né? Assim, de modo geral, o que vai estar é o seguinte: mostre que n ao quadrado mais n é um número par, né? E a técnica você que se vira aí para pensar qual é a melhor, mais fácil e tudo mais, né? Então, bom, vamos lá. Aí é que eu estou dizendo qual é a técnica. Beleza? Vamos lá. Então, n ao quadrado mais n é sempre um número par. Primeiro, entenderam o que está dizendo aqui? Sim. Não precisa ler o que está escrito, não. Só ler o enunciado. Então, o que está escrito? N ao quadrado mais n é um número par. Você pode, para tentar entender melhor, se não tiver claro, às vezes algum enunciado que apareça, faz um exemplo para você ver que tá funcionando, que realmente o que ele está pedindo, você está enxergando. Isso ajuda a você ganhar intuição, até mesmo para pensar num argumento, tá? Então, aqui é bem simples, olha. O que é n ao quadrado mais n? N ao quadrado mais n pode ser escrito como um n que multiplica n mais 1. O que isso aqui quer dizer, né? Você botou um n em evidência. Tem n nesse termo, tem n nesse termo. Colocando o n em evidência, fica n, para cá que sobrou, é que só sobrou 1, né? Então, você tem n que multiplica n mais 1. Bom, agora já está bem direto, né? Isso aqui é o quê? É a multiplicação de dois números naturais consecutivos. Beleza? Então, ó, dessa forma, n que multiplica n mais 1 é o produto de dois inteiros, né, naturais, enfim, depende do seu universo, consecutivos. É como se aqui fosse um exemplo, n igual a 10, isso aqui é 10, isso daqui é 11, 10 vezes 11 é um número par? O que vocês me dizem? Sim. Chuta um outro aí, 7. 7 vezes 8 é um número par? Sim, 56. Por quê? Por que sempre é um número par? É isso que você quer argumentar o porquê, né? Não é por acaso, certo? O ponto é, essa reescrita daqui para cá, eu acho que fica mais fácil vocês enxergarem esse argumento. Porque o que vocês sabem sobre os números, né? Depois de um par, sempre tem um ímpar, depois de um ímpar, sempre tem um par. Um par é sempre um 2 vezes alguma coisa, né? Concordam com isso? Então, 2 vezes alguma coisa. Vezes 2 vezes alguma coisa mais 1 é justamente o que está aparecendo aqui, né? Então, veja como o 2 aparece na decomposição. Olha o que está escrito aqui. A gente sabe que, como um número ou ele é par ou ele é ímpar, e após um par sempre vem um ímpar, e após um ímpar também sempre vem um par.
Então, a gente sabe que necessariamente ou n mais 1 é um número par. Certo? Você pode supor, sem perda de generalidade, que n seja par. Porque se o n não é par, significa que o n mais 1 é par. Mas tanto faz aqui. Supondo que o n seja par, então o n ele pode ser escrito como um 2 vezes k. E o n mais 1 é quem? Se n é 2k, então o n mais 1 é o 2k mais 1. Então veja como isso daqui é um número par. Por quê? Porque isso é um 2 que está multiplicando esse negócio aqui, né? Isso daqui é 2 que multiplica isso daqui, ou seja, isso é um número par. Aqui, ó, 2 que multiplica qualquer coisa, essa qualquer coisa aqui é um inteiro. Então, 2 que multiplica um inteiro é um par, por definição de par. Então, acabou a história aqui. Entenderam? Professor, Oi? bem escritinho, assim é lindo. Acho que chegar a esse pensamento demora. Certo. Mas é entendível pra caramba. Deu para entender, né? Então, tá. O ponto é esse, gente, é ficar olhando os exemplos, os exercícios, as respostas que já tem pronto, ficar pensando se não pensariam alguma coisa diferente, se não haveria algum jeito diferente, pode ser que sim, que facilitaria. Você vê como aqui foi bem direto, né? Pensar a contrapositiva aqui talvez fosse um pouco mais confuso, talvez você não conseguiria chegar numa conclusão assim. Então, por isso que, às vezes, é por isso que eu apresento essas 4 maneiras. Porque, para algumas demonstrações, um jeito vai ser muito mais fácil do que o outro. Para outras, não. Para outras, todas que você escolher vai ser simples. Vão ser simples. Mas aqui a direta fica bem direto, né? De fato, não fica tão difícil. Tá? E aqui não tem muito o que falar, né? Você pensar um pouco nessa ideia de... Bom, o que você está fazendo aqui, né? Você quer concluir algo sobre paridade, né? Sobre par ou ímpar, né? Enfim, tentaria algum outro jeito aqui? Vocês pensariam em algum outro jeito? Vou tentar por tentativa e erro mesmo. Porque... Tentativa e erro está errado. Não, porque eu ia lançar o n como, primeiramente, um número par, ia fazer a continha, ver se ia ficar legal. Aí depois sim, ok, isso é um outro jeito, O outro jeito seria... Não é tentativa e erro, mas a dinâmica eu faria assim, no desespero. Certo, então, o seguinte, um outro jeito de fazer isso aqui é por essa técnica que acabou que eu não falei, né? Que é por casos. É até bom ter visto, eu ter pensado esse outro jeito, porque eu não expliquei o que é isso, né? Hoje, né? Falei da direta, da contrapositiva, da contradição, mas por casos eu não falei. Uma outra forma de mostrar isso aqui seria o seguinte, ó, você quer concluir algo sobre a paridade dessa expressão. Você quer concluir algo sobre ela. No caso, quer concluir que é par. Mas, enfim. O que você pode fazer aqui? Você tem 2 casos para tratar. Então, o primeiro caso é n é par. Um outro caso, n é ímpar. Tudo bem que para essa expressão que está aparecendo aqui, o n que é dado na entrada só pode ter um desses 2 valores, ou ele é par ou ele é ímpar. Isso daqui eu retorno ao que eu falei na aula passada, que é sobre ter particionado o conjunto dos elementos que satisfazem aqui essa minha expressão, que eu vou lidar nessa minha expressão. Essa expressão que está aqui, ela se refere a valores naturais ou inteiros que sejam. Esses n, esses valores n aí, ou eles são pares ou eles são ímpares, para cada expressão que você vai montar. O que você quer concluir? Que sempre vai ser par.
tanto se n é par quanto se n é ímpar. A expressão vai ser par. É isso que você quer concluir. Então, você vai lidar cada caso separadamente. Porque o n, se for par, como é que vai ser essa expressão? N sendo par, n é um 2 vezes k. E aqui você tem essa soma que é n ao quadrado mais n, na verdade é um 2k ao quadrado, 2k ao quadrado mais 2k, e isso daqui é o quê? É 4k ao quadrado mais 2k. Isso aqui, ó, tem 2 aqui nesse termo, tem 2 nesse termo. Então, isso aqui é um 2 que multiplica 2k ao quadrado mais k. Isso daqui é um número inteiro. Então, isso daqui também é um par, porque é um 2 vezes alguma coisa que é inteira. Então, isso aqui é um par. Isso foi o primeiro caso, quando você assumiu que o n dado de entrada aqui dessa expressão for um número par. Mas você também tem um caso em que n é ímpar. Certo? Poderia ser muito bem o n igual a 9, igual a 7, e aí? Ok, é outro caso para você tratar. Então, como é que é n ao quadrado mais n? É um 2k mais 1 ao quadrado mais 2k mais 1, porque isso, 2k mais 1, configura um número ímpar. O número ímpar, ele é escrito dessa forma, é um 2 vezes 1k aí, um inteiro, mais 1. 2k é par. Um par mais 1 é um ímpar necessariamente. E agora essa expressão aqui? Isso aqui fica, então, 4k ao quadrado mais 4k mais 1, mais 2k mais 1. Olha só como fica, então. Isso aqui fica 4k ao quadrado mais 2k mais 4k, 6k mais 1 mais 1 mais 2. Olha só, esse termo possui um par, possui um 2, então esse termo é par. Esse termo possui um par, porque 6 é 3 vezes 2, então possui um par. Esse termo possui um termo par, porque 2 é par. Então a soma de 3 termos pares é um par. Então, beleza, você concluiu que mesmo n sendo ímpar, essa expressão resulta no número par. Então, acabou a demonstração. É um outro jeito de demonstrar isso aqui. Entenderam? Inclusive, foi uma volta um pouco maior, mas é um outro jeito também. Sim, entendi. Agora eu cheguei à conclusão que a soma de 3 ímpares sempre é um ímpar, gente. Nossa, Sim. descobrindo o mundo. Ops, ops. É. Exatamente por conta dessa generalidade aí que existe, você consegue verificar, né? Que vai ser sempre ser esse. Vai ficar um mais 3, né? E é sempre um par mais um ímpar, né? O que vai ser um 2 mais 2 mais 2, alguma coisa aí para cada é um par. Outra coisa que eu pensei também, É sempre ímpar. é fácil generalizar um número par, porque todo par é divisível por 2. Só que não é possível generalizar um ímpar, porque existem os números primos. Ué, mas também é um par mais um. Também é um. Não, é isso que eu ia falar, dois um mais par mais um. Mas é que tá, a base dele é um número par, por exemplo. O número ímpar não tem como você generalizar só pelo número ímpar, você usa o número par, entendeu? Ele não é uma coisa por si só, Precisa ter a informação do par, né? entendeu? Não, mas dividindo ele por 2, se o resto for 1, eu também Mas isso é o que ampliando quer não dizer. incrementa. Mas é isso que quer dizer ele ser um 2k mais 1. Então, Por quê? Olha só, olha só. 17 dividido por 2 mesmo. por 2. Quanto é que dá isso? É Sbrobbles, é número primo, não é não? É 8. 8. Ah, exatamente. E o resto? Deu 1. 1.
Isso daqui pode ser reescrito como o 17, ele é a mesma coisa se você pegar 2 vezes 8 mais 1. Olha a expressão que eu tinha acabado de falar. 2 vezes 1K mais 1. Para esse caso aqui, o K é igual a 8. Mas é um jeito de você escrever o 17. Esse mais 1 aqui, necessariamente, é o resto da divisão. Por isso que um par, ele pode ser escrito, um par, como um 2 vezes K. Porque se você pegar o N, dividir por 2, o resto da divisão dá 0, e aqui dá K, né? Então, na verdade, N é igual a 2K mais 0. 0 é o resto, não tem nada aqui, então, né? Não vai pôr nada. Então, isso configura um número par, ser divisível por 2. Certo? Então, são conceitos que a gente conhece, sim. Então, sim, a gente consegue escrever um ímpar, de modo geral. Basta dividir por 2 e o resto for 1. Tanto o primo também vai funcionar, qualquer ímpar vai funcionar. Tá legal? Vamos lá. Posso para a próxima? A próxima é o seguinte. Eu quero mostrar que o MDC de N por N mais 1 é 1. Ou seja, eles são primos entre si. É algo que eu falei na aula passada. N é um número qualquer aí, né? E o seu sucessor, você sabe quem é. É só somar uma unidade a ele. O que a gente quer fazer aqui é mostrar que o maior divisor comum do N e do N mais 1 seja o 1. Isso que significa ser primo entre si. Tá? O Gabriel não assistiu a aula passada, né, Gabriel? Mas assiste lá que eu acho que eu vou terminar essa aqui, vou revisar ela e vou assistir a outra. Assiste lá a outra lá, tá? Bom, mas falando bem rapidamente o que é isso. Primeiro, você tem que entender quem são os divisores do N, os divisores, no caso aqui é do N mais 1, né? E na aula passada até fiz algum exemplo lá, sei lá o que eu botei. Botei 36 e 35. Inclusive foi isso os exemplos que eu usei lá, 35. 36 é 6 vezes 6, né? 6 vezes 6 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Certo? 35 é 5 vezes 7. Beleza? Para todo mundo? Isso eu fiz na aula passada. Por que eu estou escrevendo dessa forma? Eu poderia simplesmente ter posto 36 e 35. Eu estou escrevendo dessa forma aqui porque para a gente conseguir entender quem são os divisores, o que significa ser divisor? Primeiro, o que significa isso? Ser divisor. Ser divisor significa que o número que você está olhando, você está querendo saber se algum outro é divisor dele, é que esse outro número, ele aparece aqui. Basicamente é isso. Então, por exemplo, eu sei que o 4, ele é divisor do 36. Porque o 4 aparece aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. Um outro divisor, 6. 6 é divisor do 36. Porque ele aparece aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Olha o 6 aparecendo aqui, 2 vezes 3 aqui. Está aparecendo. 9, a mesma coisa. E assim você tem vários divisores. Bom, esses são... Você consegue, com isso, saber quem são os divisores do 36, por exemplo. O 35 é a mesma coisa. Quem são os divisores do 35? Tem vários. Tem 1, tem 5, tem 7, tem o próprio 35. Certo? Além dos negativos, né? Mas, considerando aqui o universo dos positivos, tá? Beleza? Porque eu estou aqui no mundo dos naturais, né? Para todo N natural. Enfim. Bom. Então tá. Olhando para cá, eu estou perguntando o seguinte. MDC é o conceito que vocês conhecem já da escola, né? Mas o que significa MDC de fato? Não é decorar nome, que é o máximo divisor comum, mas não sabe o que significa. Primeiro tem que entender divisores. Depois tem que olhar que são comuns. Então, ou seja, são os números que dividem ambos ao mesmo tempo.
divide tanto o 36 quanto o 35. O 6 divide o 36, mas não divide o 35, porque o 6 não aparece aqui, ó, não tem 6 aqui. O 4 não aparece aqui. O 9 não aparece aqui, certo? Então, é desses conjuntos de divisores, porque aqui tem um conjunto de divisores do 36, tem um conjunto dos divisores do 35, você tem que olhar aqueles que aparecem em ambos. Aqui só tem o 1. Somente o 1 aqui é comum ao 36 e ao 35. Como não tem nada maior do que 1, então significa que o MDC do 36 e do 35 é igual a 1. Ou seja, eles são primos entre si. Não quer dizer que o 36 é primo, não é. Não quer dizer que o 35 seja primo, o 35 não é primo. Mas eles são primos entre si. O MDC entre eles dá igual a 1. Ou seja, o maior divisor comum entre eles é o 1. O que a gente quer provar aqui é que isso aqui não é por acaso. Não peguei dois números consecutivos por acaso. Qualquer número natural que você tome, o maior divisor comum dele e do seu sucessor, entre ele e o seu sucessor, é o 1. E isso daqui, a demonstração que eu apresento, é por contradição. Tá? Então, primeiro, entenderam o que eu quero provar? Tá claro? Sim? Entenderam do céu, gente? Não entenderam? Entenderam? Não entenderam? Entendi. Tá. Bom, eu entendi, né? Beleza, então, vamos lá. O que eu quero provar é que o MDC entre dois consecutivos é igual a 1, para todo natural que você tome. Tá? Então, uma ideia por contradição é essa que está aqui, que é você supor que isso não seja verdade. É que existam números consecutivos cujo MDC entre eles seja igual a um D maior do que 1. Ou seja, é supor que existam dois números consecutivos, o n e n mais 1, é que existam esses dois de modo que eles não sejam primos entre si. Não ser primo entre si significa que existe um divisor comum, tanto ao n quanto ao n mais 1, que é maior do que o 1. O 1 você sabe que é divisor comum, mas aí está supondo que existe um maior do que 1. Então é esse D. Se o D existe, aí vai que a gente vai tentar avançar nesse caminho, tá? E aqui é o seguinte, primeiro passo, entender bem a suposição da contradição. Entenderam isso? O que você está supondo, o que a gente está supondo? Sim? Yes. Oi? Tenso? Nesse caso aí, vou tentar provar que, além do 1, aliás, existe mais de um divisor comum para ambos. Isso, sei lá, 3 é divisor comum dos dois, mas não é um exemplo específico. Mas é que esse D é algum natural. É um número que vai ser divisor tanto do N quanto do N mais 1. O 1 você já sabe que é. O 1 é divisor de qualquer número que você tome. De qualquer par de números, o 1 é divisor comum. Qualquer número que você pegue, natural, divida por 1, você já sabe que o resto é 0. Qualquer número dividido por 1 vai dar resto 0. Então, o 1 necessariamente é divisor de qualquer natural que você tome. Então, o 1, você já sabe que ele é divisor do N e que ele é divisor do N mais 1. Ele é divisor comum. Mas o que você está supondo é que exista um outro maior do que 1 que também seja divisor comum do N e do N mais 1. É com essa informação
de o que significa ser divisor, que a gente vai conseguir evoluir aqui a questão. Vamos lá. Bom, supondo então, por absurdo, e veja que eu estou colocando aqui inicialmente, já de cara, suponha por absurdo, você poderia botar por contradição, colocar direto, entendeu? No início você já põe logo, por contradição, suponha isso, tá? Então é isso que a gente está fazendo, tá? Supondo contradição que exista um D maior do que 1 aí, que seja divisor comum do N e do N mais 1. Agora, é com essa informação aqui que a gente vai conseguir evoluir. E presta atenção aqui como é que ela é. Por isso que muitos não gostam de demonstrações matemáticas, porque exige, em alguns lugares, um conhecimento prévio que às vezes está muito distante. Aqui, por exemplo, é nesse conhecimento do que significa ser divisor. Por isso que eu estou toda hora falando sobre esses termos com vocês, né? Então, aqui, por exemplo, se eu estou supondo que existe um D que divide tanto N quanto N mais 1, é porque, então, esse N, ele pode ser escrito em função desse D. E o N mais 1 também pode ser escrito em função desse mesmo D. Igual quando eu fiz aqui o 35 ele é 5 vezes 7. O 35 ser 5 vezes 7, você pode dizer que o 35 ele é divisor de 5. Por quê? O 35 pode ser escrito como um 5 vezes alguma coisa. Isso que é o que significa ser divisor. É o 5 aparecer na sua decomposição. E a mesma forma do 36, que eu falei que o 4 era divisor do 36, porque o 4, ele aparece numa decomposição do 36. O 36 é 4 vezes 9, não é isso? Então, aqui o 4 aparecendo. Então, o 4 é divisor do 36, assim como o 9 também é divisor do 36, assim como o 7 também é divisor do 35. Mas, então, dado que o D é divisor do N e do N mais 1, é o maior entre eles, em particular, é divisor dos dois. Então, o N pode ser escrito como um D vezes P, e esse P eu não estou me preocupando com isso por enquanto. E o N mais 1, ele é também um divisor de D. Então, ele pode ser escrito como um D vezes um Q, e eu não estou me preocupando com esse Q por enquanto. Tá claro isso? Tudo bem até aqui? Entenderam até aqui? Sim, devagarzinho. Tá, então o que eu estou fazendo é o seguinte, só estou reescrevendo os dois números aqui em função dos seus divisores. O D é divisor do N, então você consegue escrever o N como um D vezes alguma coisa. Assim como eu sei que o 2, ele é divisor de um par, portanto, qualquer par pode ser escrito como um 2 vezes alguma coisa, aqui é a mesma coisa. Eu sei que o 27, eu sei que o 3, ele é divisor do 27. Por quê? Porque você pode escrever o 27 como um 3 vezes alguma coisa. Aqui é a mesma coisa. Eu sei que o D, ele é divisor do N, então você consegue escrever o N como um D vezes alguma coisa. E eu botei D vezes P. E a mesma coisa em relação ao N mais 1. O N mais 1, você tem o D como divisor dele, então você também consegue escrever como um D vezes alguma coisa. D vezes Q. Beleza? Vou dar continuidade. Então, o que você tem? N mais 1 é maior do que N. Beleza? Né? Não tem nada para argumentar aqui. Um sucessor é sempre maior do que o seu elemento, né? Do que o N em particular, né? O sucessor do N é maior do que o N, porque você tem mais uma unidade aqui a considerar. Sim. Dado que você tem isso, então você sabe que necessariamente o Q é maior do que o P. Por quê? N mais 1, ele é maior do que N. E o D já aparece comum aqui aos dois.
Então, como esse n mais 1 é maior do que esse daqui, então, necessariamente, o Q é maior do que o P. Beleza quanto a isso? Uhum. Ok. Então, vamos lá, vamos continuar. Além disso, como o n mais 1 é sucessor do n, você tem que o n é igual a d vezes p. N mais 1 é igual a d vezes q. Mas o n mais 1 é o d vezes p mais 1. Ok? Aqui, ó, n é igual a d vezes p. Então, n mais 1, você somou 1 desse lado, do lado de cá também, né? Então, é o d vezes p mais 1. Então, é isso que a gente coloca aqui. Ok? Yeah. Baseado nessa hipótese daqui, você consegue escrever o n mais 1 dessa forma, apesar de que você tinha acabado de escrever o n mais 1 dessa forma corretamente, porque essa suposição te deu margem a isso. Agora que você vai juntar as duas coisas, vai chegar a um buraco aqui que não vai fazer sentido. E vamos ver qual é. Então, n mais 1 aqui, ó, n mais 1. Então, isso é igual a isso. Ou seja, d vezes q é igual a d vezes p mais 1. Ok? Quanto a isso aqui? Só estou juntando os pedaços para verificar que eles juntos não vão fazer menor sentido. Mas você tem que ir, entendeu? Tem que conseguir relacionar as duas coisas. Aqui foi um jeito que você tinha de escrever o n mais 1 em função dessa hipótese. E aqui é um outro jeito que você tem de escrever o n mais 1 por ser justamente o sucessor do n. E o n você sabe escrever em função desse d vezes p. Então, o que foi feito aqui é algo bem simples, é aritmética aqui, ó. Peguei esse negocinho e passei para o outro lado. Então, ficou d menos d vezes q menos d vezes p igual a 1. Tem d nos dois termos, então você bota o d em evidência, fica q menos p. Q menos p passa o d dividindo, é 1 sobre d. Isso daqui já chegou numa contradição. Conseguem enxergar? Bom, aqui embaixo já está explicando isso. Mas, olha, aqui realmente é o momento que já tem a contradição evidente, o absurdo evidente. Por quê? Eu juntei duas informações que elas não vão fazer sentido. Então, é justamente aqui o ponto onde elas não vão fazer sentido. Porque o que é Q menos P? Isso aqui não apareceu à toa. Eu argumentei antes que o Q era maior que o P, lembra disso? Sim. Porque o N mais 1 é maior do que o N, e o Q é usado para escrever o N mais 1, e o P é utilizado para escrever o N. Então, passando Q é maior do que P, isso vocês entenderam. Passa o P para o outro lado, então você tem que Q menos P é maior do que zero, ou seja, justamente o que está aqui. Como Q é maior do que P, Q menos P é maior do que zero. Então, isso daqui, ele necessariamente ele é maior do que zero. Tá? Muita calma, então. Ó, além disso, você sabe que Q e P são inteiros, né? Sim, inteiros. Porque aqui, ó, N foi escrito pela multiplicação de dois inteiros, N mais 1 foi escrito pela multiplicação de dois inteiros. A subtração de dois inteiros é o quê? O inteiro. Necessariamente é um inteiro. Isso a gente conhece de conjuntos numéricos. Você pega um 10 e subtrai por um 8, necessariamente o resultado é um inteiro. Isso daqui, então, é um inteiro. Portanto, como isso é igual a isso aqui é um inteiro. Isso aqui é uma contradição. Por quê? Porque 1 dividido por qualquer inteiro diferente de 1, ele não é um inteiro.
Beleza? Sim. Então, contradição, porque necessariamente o 1 sobre D está entre 0 e 1, dado que D é um inteiro maior do que 1, porque aqui, ó, a suposição inicial, a gente supôs que o MDC entre N e N mais 1 não era 1, era um D que é maior do que 1. Então, 1 dividido por um D que é maior do que 1, necessariamente é alguém que está nesse intervalo entre 0 e 1, não tem valor 1. Então, não é um inteiro isso daqui. Então, você está juntando uma informação de que é um inteiro por conta dessa subtração, mas não é um inteiro por conta dessa fração. Então, isso não tá legal junto. Então, tá errado você ter assumido isso daqui. Professor, da onde saiu um 1 sobre o D mesmo, que eu me dei uma perdidinha só nisso? O 1 sobre D saiu dessa expressão, ó. Pegou o D e passou dividindo. Perfeito. Tudo faz sentido. Tava confuso, eu tava olhando, mas não tava entendendo. Agora foi. Desculpa o barulho, é que minha mãe tá quebrando o coco. Ela vai fazer, eu adoro coco. E ela vai fazer um bolo também de coco, e aí tem que bater no chão, né? Mas enfim. Oi? Tem que respeitar a mãe. Então, entenderam? Isso aqui, vou ver como são coisas que às vezes ficam um pouco emboladas e tal, mas tudo faz sentido quando você junta e vê que não faz nada sentido, né? Então, isso que não faz sentido é a contradição aparecendo, é o absurdo aparecendo. Então, você vê que foi errado você ter assumido isso. Então, está errado você assumir isso. O que está certo é a negação disso aqui. Posso voltar a falar diferente? Não entenderam? Não entenderam? Não, assim, com o senhor explicando, fica top, mas eu fico me pensando que eu sozinho nunca chegaria a isso. Bom, é porque também falta de treino e estudo, né? Mas É o primeiro contato, né? Um primeiro contato a algo novo geralmente causa essa impressão. Mas não é bicho de 7 cabeças, não. Por isso que tem esses exercícios aqui servem para isso, a lista serve para isso, os exercícios que tem na aula servem para isso. É para vocês ganharem essa intuição, essa malemolência. a malandragem aparecendo, entendeu? Oi? Não é isso mesmo, tá zoando. Para ganharem essa malandragem, tem que. É com a prática, né? É com a prática, não tem muito pra onde correr, não. Vê que aqui eu nem coloquei a técnica, né? Mas o seguinte, onde se encaixa bem a contradição? É quando você tem um enunciado, assim, que é para todo elemento de um conjunto ter que provar que aquilo é verdadeiro. Então, às vezes, é interessante você pensar que não seja verdade isso. Não ser verdade, às vezes, é mais fácil você argumentar. Por exemplo, quando pensar que é falso você pensar que... Bom, você quer provar que todo mundo satisfaz alguma coisa. Às vezes é interessante você argumentar, pensa que alguém não satisfaça isso. Sobre esse alguém, você vai conseguir chegar à conclusão de que não existe isso. Não existe esse alguém. Então é porque todo mundo satisfaz de fato isso. É mais ou menos assim. É claro que é pelo dia a dia, pelo tato, né, as formas que você vai ver as soluções. Aqui na número 1, por exemplo, não muda muito a contradição em relação à contrapositiva. Você vai ver que uma contrapositiva muda o jeito que você vai escrever, o jeito que você vai pensar e tudo mais. Mas, de modo bem assim concreto, uma parece muito com a outra. Apesar de eu chamar bastante atenção que contrapositiva não tem nada a ver com contradição, e de fato não tem, porque a contrapositiva você só tem essa informação aqui em mãos, e a contradição você tem as duas coisas. Apesar disso, você tem uma similaridade aqui, que é essa informação da negação do quê? Aqui, é claro, você vai associar com isso daqui e vai chegar num buraco. Aqui você vai conseguir concluir que a negação do P é verdadeiro. Mas na prática, um vai ser bem parecido com o outro.
Apesar desse idealmente falando assim, eles serem bem distintos. Sim. É só lembrar do exemplo que eu fiz aqui e vocês veem que como a contradição foi parecida com a contrapositiva aqui. Mas o argumento foi diferente. O texto é diferente. Mas tem um pouquinho de similaridade aí. Bom, fiz a 1, a 3, a 4. Vamos para 2, então. Algum comentário, alguma pergunta? Essa 2 é muito interessante. Essa número 2 aqui, ela envolve... O que tem aqui? É assim, tá. Essa número 2 aqui, ele fala de um termo que vocês, eu acho que não ouviram falar, pelo menos não comigo, mas é interessante vocês saberem que existe, que se chama o princípio da casa dos pombos. Conhecem isso? Nunca ouvi falar, professor. Nunca ouviu falar do princípio da casa dos pombos? Não? Ele Pô, essa número 2 aí me deixou bolado, professor. Que pergunta é essa aí? Que? Pô, essa número 2 me deixou bolado aí. Que pergunta é essa? É mágico. Então, o princípio da casa dos pombos, ele... o Guilherme já ouviu falar. Beleza. Então, é bem simples o princípio. Na verdade, ele é um termo que se usa para poder simplificar vários argumentos, para poder, pelo princípio da casa dos pombos, então isso é verdadeiro. Vocês vão ver isso aparecer em alguns contextos, em alguns assuntos acadêmicos, inclusive. Vocês fazendo teoria dos grafos, vocês vão ver logo na primeira ou segunda aula essa questão aparecendo aqui. E é justificada pelo princípio da casa dos pombos. Vocês fazendo teoria da computação, por exemplo, tem um assunto lá que a gente chama de lema do bombeamento. O argumento, a demonstração do lema do bombeamento envolve o princípio da casa dos pombos. Então, eles aparecem em diversos contextos aí, tá? E ele é bem simples de entender, tá? É o seguinte, esquece esse exemplo por enquanto. O princípio diz o seguinte: você tem N casas de pombos, tá? N caixotinhos. Como mora em caixotinho, né? Pensa que eles moram em caixotinhos aí. Então, são N casas. E você tem N mais um pombos. Beleza? Você tem N casas, N mais um pombos. Olha o que o princípio diz. Necessariamente, pelo menos 2 pombos vão estar numa mesma casa. Faz sentido isso? É o seguinte, todos os pombos vão para casa, tá? Todos os pombos vão para as suas casas. Só não fez sentido o seguinte, já que eu vou ocupar uma casa com pelo menos 2 pombos, eu não consegui ver o raciocínio agora do N pombos mais um. Por que eu não posso começar com um pombo? Essa é a questão. Não, N é dado. Você tem N casas. Você tem N casas e N mais um pombos. Ou seja, você tem mais pombos do que casa. Você tem mais pombos do que casa. Você tem mais pessoas do que cadeiras. Pensando nessa analogia aí, pessoas e cadeiras. Começar com um pombo, enfim, se você quiser começar com um pombo, então você tem 0 casas. Você tem mais pombos do que casas. O argumento aqui é o seguinte: você tem N, um número natural, então necessariamente é maior do que 1, maior ou igual a 1. Não tem 0 casas. 0 não é natural. Você tem N casas. Você tem mais pombos do que casas. N mais 1 é maior do que N. Tá, assim, fez sentido. O que eu estava entendendo é o seguinte, na primeira casa,
necessariamente eu já teria o N qualquer mais um pombo, ou seja, pelo menos 2 pombos, assim. Mas agora eu consigo ver, beleza. Não, você tem as casas lá, tem as casas. Você não tem pombo nas casas ainda. Você quer que todos os pombos estejam em suas casas, você só tem essas N casas. O princípio da casa dos pombos, então, é isso, dizer que, ó, necessariamente alguma casa vai ter pelo menos 2 pombos. Entenderam? Faz sentido. Ok? Não é só isso. Só isso. Tá? A aplicação disso aqui é enorme, mas assim, o princípio é muito simples. Agora vamos para a questão. E de novo, o nome disso é princípio da casa dos pombos. Bom, mostre que em uma festa há ao menos 2 pessoas que conheçam um mesmo número de pessoas. Tá? Ok? Ok. Então, o que isso quer dizer? Somos, sei lá, 11 pessoas, 10 pessoas aqui. Todos nós estamos numa festa. Então, pense que conhecer signifique eu conheço uma pessoa, então essa pessoa me conhece. Tá? Essa relação aí de Eu tenho amizade. conhecido. Amizade, eu conheço você, então você me conhece. Pronto, acabou. Não tem como eu te conhecer, você não me conhecer. Tá? Uhum. A questão é em relação à quantidade de pessoas que eu conheço. Então, sei lá, se eu conheço 2 pessoas, tudo bem, eu conheço 2 pessoas. O Gabriel pode conhecer 3, o Kendi pode conhecer 4, mas o que está dizendo aí é que necessariamente tem 2 pessoas que conhecem o mesmo número de pessoas. Não quer dizer que conhecem as mesmas pessoas, mas o mesmo número de pessoas. Entenderam? Sim. É um pouco complicado falar assim, porque você está dizendo que é bem genérico, né? Qualquer festa, Mas qualquer que seja essa configuração entre as pessoas. Oi? é porque meio que assim, pô, não sei te explicar. Ao mesmo tempo que é óbvio, não é óbvio isso aí. É É estranho. óbvio. Pô, meio que cara. Sempre vai ter uma festa que 2 pessoas pelo menos vão conhecer a mesma quantidade de pessoas. Por exemplo, a pessoa só conhecia como é que fala? O aniversariante, então, já tinha 2 pessoas que só Anfitrião. conheciam o aniversariante. Pô, fica meio que óbvio. Só que Mas explicar aí, você está particularizando esse caso, que Não, sim, eu tô dando um tem algo exemplo, só um principal exemplo. ali, mas enfim. Mas é genericamente falando. Estranho. Aí que está essa estranheza. Você vê que eu quero argumentar algo bem genérico. Então, olha só, pelo menos, lembra que até nas aulas de princípio multiplicativo, princípio aditivo, e análise combinatória, né? Quando tinha isso de falar pelo menos, o que a gente pensava lá? Eu ensinei isso a vocês. Inclusive, a sua questão, Gabriel, com a Ananias foi assim, a da que vocês apresentaram. É do total, Sim. tirar aquilo que você não quer. O pelo menos seria você pensar o seguinte, ó, pô, pega desse total, remove aquele que você não quer, né? Ou pensa no que você não quer, é o que vai aplicar aqui. O que significa você dizer que pelo menos 2 pessoas não se conhecem? Pelo menos 2 pessoas conheçam o mesmo número de pessoas. Significa você dizer que não é o caso que todas as pessoas conheçam números distintos de pessoas. Entenderam essa mudança de chave aí, quando você pensa
negação, veja como lógica é algo que tem que estar na veia de vocês. Essa ideia de você trocar argumentos, você mudar a validade de um enunciado, é importante para você entender a contradição ou a contrapositiva que seja, dependendo do seu argumento. Professor, está me causando confusão mental justamente nisso aí. Por que, já que eu tenho essa garantia de que cada casa vai ter pelo menos 2 pombos, eu já consigo ver que não vai ter pombo suficiente para entrar em todas as casas. Ou seja, Por que uma casa pode ter 2 pombos? Hã? Porque nenhuma restrição de que uma casa não pode ter 2 pombos. Não, então, Não problema. Cada casa teria pelo menos 2 pombos. Uhum. Então acaba que vai ter casas que não vai ter mais nenhum pombo. É isso que eu estou fazendo confusão aqui. Também não é problema. O princípio o que você está bugando aí é em relação ao princípio da casa dos pombos, nem essa questão específica, né? Não, estou voltando na casa dos pombos, porque vai chegar um momento que eu vou voltar ao que a minha. O que você está falando é isso aqui, né, Kennedy? Olha, você tem essas casas aqui, aí sei lá, aqui tem todos os pombos, aqui não tem ninguém, aqui não tem ninguém. Mas não é problema. O princípio diz: há uma casa com pelo menos 2 pombos aqui, a casa aqui. Não está dizendo que todas que as outras não tem ninguém. Que aí travou, entendi agora. Travou aí. Entendeu? Existem jeitos análogos de falar, pensando que toda casa esteja com pombo. Ainda assim, é verdade você falar que tem uma casa com 2 pombos. Mas é uma outra leitura do princípio da casa dos pombos. Eu fui mais geral ainda. Nisso que eu apresentei para vocês. Tá legal? Sim? Sim, agora ficou mais claro. Tá. Ainda não estou usando esse princípio aqui. Tá? Só deixa ele quieto por enquanto, pensando aqui. Tá? Então, o que eu estou tentando construir com vocês aqui é essa ideia da negação do enunciado. Porque é nela que você pode pensar em trabalhar. Nem sei se aqui aparece de fato, é uma ideia por contradição ou não, mas é você pensar no que significaria essa negação. O que significaria isso não ser verdade? Ou seja, o que significaria isso ser falso? Esse é um ponto de partida para vocês. Tem um enunciado, pode ser que esteja confuso porque você está pensando em inúmeras generalizações, inúmeros casos que podem ocorrer, e realmente isso aqui é bem geral. Esse enunciado ele é bem geral. Mas, às vezes, o ponto não pensa nesses vários casos possíveis, mas pensa na negação disso. Aí você vai conseguir particularizar e chegar à conclusão de que isso não existe, de que isso é falso. Essa negação do que está aqui é falsa. Entendeu? A negação que está aqui ser falsa vai dizer, então, que essa negação do que é falso é verdadeira, ou seja, isso que está aqui é verdadeiro. Sacaram o lance? Ainda não estou dizendo como resolver essa questão específica. O que eu estou apresentando inicialmente é uma questão e tentando pensar junto com vocês nesses inúmeros casos e nas técnicas que a gente poderia tentar resolver. Pensar nessa ideia contrária faz muito mais sentido aqui para esse caso. Posso continuar? Entenderam essa visão que eu tentei passar para vocês? A visão dessa negação diz o quê? É como se cada pessoa conhecesse um número distinto de pessoas de qualquer outra ali.
É essa a ideia, de você ter a negação disso. Por quê? O que está dito aqui? Há duas pessoas, pelo menos duas, né? Existem duas. Não quer dizer que são exatamente duas. Pode ser que exista mais. Existir duas é o que você tem que garantir. Existem duas que conheçam o mesmo número, não são as mesmas pessoas, mas é o mesmo número de pessoas. Pode ser que eu conheça o Kennedy e o Gabriel. Pode ser que o Guilherme conheça a Chayana e a Maria. Nós dois conhecemos o mesmo número de pessoas, duas pessoas. Não são as mesmas pessoas. Tá? Vamos lá. Aí que você estava falando, pensa no contrário. Não, pensa que todo mundo conhece um número distinto. Então é isso que a gente vai fazer. Isso que está dizendo aqui é um pouquinho que eu expliquei para vocês. Ó. Considere uma festa com N pessoas, para N sendo um número natural e tem pelo menos duas pessoas. Né? Se tivesse uma pessoa, não faz sentido aí. Liste uma sequência de N elementos onde cada posição associa quantas pessoas a pessoa I conhece. Note que se uma pessoa A conhece uma pessoa B, então a pessoa B também conhece a pessoa A. Eu vou dar exemplo, se eu conheço o Gabriel, então o Gabriel me conhece. Essa sequência é a seguinte, são N pessoas, então tá, N posições. Essa pessoa conhece duas, a outra pessoa conhece três, outra pessoa conhece duas, outra pessoa conhece uma. Tá legal? E é isso, por exemplo. Isso corresponde a uma sequência que é parecida com o que eu expliquei aqui. 1, 2, 3, 4 pessoas. Tá legal? 4 pessoas. Esses números que eu coloquei aqui, eu coloquei na minha cabeça. Essa pessoa conhece duas, essa pessoa conhece três, essa pessoa conhece duas, essa pessoa conhece uma. Corresponde a essa sequência aqui, tá? Entenderam isso? Entenderam? É como se fosse uma associação à quantidade de pessoas que as pessoas conhecem. Então, vamos olhar. O que eu quero pensar é no contrário. O contrário significa o quê? É que esses elementos que apareceram aqui, eu tinha feito o quê? 2, 3, 2 e 1. O contrário que eu tinha feito é que existiria uma sequência aqui, cujos valores são todos distintos. Isso que significaria dizer que todas as pessoas conhecem um número distinto de pessoas, ou seja, que não existem duas pessoas que conheçam o mesmo número de pessoas. Não existirem duas pessoas que conheçam o mesmo número de pessoas quer dizer que todas as pessoas conhecem um número distinto de pessoas. Ok? Ok? Eu estou brincando com lógica, gente. Oi? Ok. É com negações, com expressões de negações. Então, cada pessoa, ela pode conhecer entre 0 e N menos uma pessoas. Concordam com isso? Porque tem N pessoas naquela festa. Professor? Tem N pessoas naquela festa. Então, ou a pessoa que está ali pode conhecer ninguém. Se conhece ninguém, é 0. Pode conhecer uma, então conhece uma, é um número para ele. Pode conhecer todas as outras, N menos 1. Então, é de 0 até N menos 1 a N possíveis valores. Quer falar alguma coisa, Kenji? Não, é justamente apontar ali naquela configuração o que seria essa mudança de ótica aí. Que mudança de ótica? Por exemplo, aqui o 2, 3, 2, 1. O que seria a configuração para afirmar essa outra... como se diz? Essa ideia de que são distintos, né? Os valores não podem se repetir. Ok. Os valores não podem se repetir. Então, significaria você dizer... Eu vou chegar a isso já o que está aqui. Okay. Mas significaria você dizer que tem assim, ó, 0, 1,
2, 3. Todos os valores aqui são distintos. E isso daqui pode acontecer? Como assim pode acontecer? Não, porque você necessariamente conhece alguma pessoa, né? Não. Não é isso, não? Pode acontecer uma configuração que seja assim? Tem quantas pessoas Tem na festa? N. Aqui nesse caso, aqui nesse exemplo, Ah, tem 4. 4. Essa pessoa conhece quantas pessoas? 0. Essa aqui. Não, isso não pode acontecer. 1, 2, 3, isso. Essa conhece 1, essa conhece 2, conhece 3. Pode acontecer isso aqui? Não. Por quê? Porque pelo menos duas ter que parecer, ter que conhecer igual. Não. Eu entendi a Não, pergunta. não. Isso é o que você quer concluir aqui. Ah. Mas você tá olhando só para cá. Entendi. Você não tem isso de verdade agora. Entendi agora. Pode Tem um acontecer. intruso, né? Não conhece ninguém, entendi. Pode ser. Quê? Pode ser alguém aí que não faz parte dessa comunidade, mas está infiltrado na festa. Uma hipótese. Não. As pessoas são essas, são 4 pessoas. Esses números são associados a essas 4 pessoas. É isso que está sendo dito. É a identidade de cada um, entendi. Sim, agora. Entendi que você disse também que não está levando em conta ali. Isso pode acontecer, então. Inicialmente sim, porque você está dizendo isso. Assuma que as pessoas conheçam um número distinto de pessoas. Não tem 2 pessoas que conheçam a mesma quantidade de pessoas. Você está dizendo que isso pode existir. O que eu estou aqui levando vocês a intuírem é que isso não pode acontecer. E olhando para cá, somente para cá, é possível vocês entenderem isso. Essa pessoa conhece quantas pessoas? 0. Essa pessoa conhece quantas pessoas? 3. 3. Quais são essas 3 pessoas que ela conhece? Tá. Essa, Agora entendi completamente. essa e essa. Mas isso está errado, não Mas pode. se a pessoa conhece de vista, professor? Não, isso faz parte da hipótese inicial do seu problema. É por isso que eu comecei falando isso. Se eu conheço você, então você me conhece. Sim, verdade. Tá, ok. É porque eu ando na rua, o pessoal fala comigo, eu não sei quem é. Não é o caso aqui. Tá? Então, isso não pode acontecer. Essa pessoa conhece todas as outras. Mas se ela conhece todas as outras, necessariamente cada Primeira uma pessoa tem dessas que conhecer outras uma. possui pelo menos uma pessoa que ela conheça. Então, o 0 não pode estar junto do n menos 1. Entenderam esse ponto? Outro ponto. Pode falar, Gabriel. Se a terceira pessoa ela conhece 2 pessoas, a número 0 não conhece ninguém. Então, a número 1 também não poderia existir porque ela conhece a número 3 e a número 4. Você está dizendo algo do tipo que seja 0, 2, 2, 2, 2, 3. 3. Isso. Certo? Porque o que acontece? Também Na não pode configuração acontecer. antiga. Também não pode acontecer. Por quê? Porque essa pessoa aqui conhece 3. Então, ela conhece essa e tem que conhecer essa para que seja 3 aqui. Não. Sim. Eu tô falando que a segunda pessoa conhecer uma pessoa só também está errada. Essa pessoa aqui conhece 1? Não, no exemplo de baixo, no 0. Esquece esse 0, vamos dizer que esse 0 aí seja 2. Estou dando um exemplo. Não tem como... vou botar 2 aí. Não tem como... como essa pessoa número 3 conhece todo mundo... Tá, não, calma aí. Bota 1 no início, na verdade. Bota 1 no início. Na primeira pessoa. Isso. O que acontece? Essa terceira pessoa conhece 2 pessoas. A número 3, que já está incluída, porque a número 3 conhece todo mundo, e ela conhece mais alguém, não tem como ser 1, entendeu? Também tem isso. Uhum. É isso que eu queria falar.
Também, tudo bem. Entendeu? Olha só. O que a gente está querendo dizer é o lado que, se tem essas N pessoas, então, necessariamente, duas delas conhecem o mesmo número. Não quer dizer que se você tem uma sequência com dois valores iguais, então, necessariamente, isso corresponde a uma sequência de N pessoas numa festa. Tem um ponto aí que é o lado qual é a causa e qual é a consequência. Aqui, o que eu estou querendo argumentar é o seguinte: se existem N pessoas na festa, então existem dois elementos com a mesma quantidade de natural associado. Isso é a consequência. O que você está me dando aqui agora é uma causa que é uma sequência que possui dois termos com o mesmo valor, e você estava querendo argumentar que talvez existisse uma sequência, que a sequência correspondesse a N pessoas numa festa, mas não é isso que eu quero. A causa é a minha festa. A consequência é a sequência. Não estou dizendo que toda sequência que possui dois elementos com o mesmo valor vai corresponder a esse problema. Mas o que eu estou dizendo, se você tem se você tem uma festa, as pessoas estão ali, então você vai ter uma sequência associada a ela que vai ser com dois elementos, pelo menos, com o mesmo valor. O lado da causa e consequência faz a total diferença aqui. Professor, voltando na... Entendeu, Gabriel? Sim, não, sim. É porque, na verdade, eu só queria. Enfim, tá ok, tá ok. Não, pode falar. Não, é porque na verdade, eu tava dando um exemplo, eu tava um pouco perdido, mas eu me encaixei agora. Tá. Beleza. Pode falar, Kennedy. É o seguinte, voltando naquela configuração da pessoa que se declarou sem amigos, para o 3 conhecer todas as possíveis pessoas, aí entra a questão da ida e da volta, né? Sim. Se o 3 ele conhece, inclusive o 0 deveria conhecer alguém. Confere isso? Isso. Por isso que o 0 não como se diz, é uma contradição, digamos assim. Ainda não. Isso. Não? Se for pensar por contradição, isso dá uma contradição no seguinte sentido: não é o que está escrito aqui, mas sim pode deixar isso mais direto, esse argumento, pensando assim, pensando que todos os elementos ali possuem valores distintos, então necessariamente você tem que ter do 0 até o n menos 1 ali participando. Mas o 0 juntamente com o n menos 1, ou seja, aqui, por exemplo, são 4 pessoas. Então, o 0 não pode estar junto do 3. Os dois juntos não podem aparecer nessa sequência, ou seja, tem que ter algum repetido aí. Porque você vai ter essas posições, que são N posições, são 4 posições, para pôr quantos inteiros? N menos 1 inteiros. Então, algum vai se repetir. Porque você não tem mais a opção do 0 até o n menos 1. Do 0 até o n menos 1, você tem n opções. N opções para n posições. Então, por isso que daria aqui tranquilamente isso, do 0 até o n menos 1 sem nenhuma repetição. Mas o 0 e o n menos 1 juntos não podem aparecer. Por conta desse galho aí, desse nosso que fura a ideia. Não podem os dois estarem juntos. Então, um deles não pode estar. Se um deles não está, você reduz a sua possibilidade de N valores para N menos 1 valores, o que aqui seria do 1 até o 3, ou do 0 até o 2. Então, você tem N menos 1 valores para entrarem em N posições. Isso vai dar, então, que é necessário ter uma repetição de valor aí.
por isso que vai argumentar esse teorema que a gente quer. O que está escrito aqui é um pouco a ver com isso, mas é um pouquinho diferente. Não, na verdade é a mesma coisa que está escrito aqui. Ó, o 0 e o n menos 1 não podem ambos estarem na sequência, pois a pessoa com o valor n menos 1 conheceria todas as demais, e assim, uma das n pessoas conheceria pelo menos uma outra. Inclusive, esse que conhece 0 pessoas não pode estar ali, porque tem que ter pelo menos um para ele. Portanto, há n posições para cada uma ser ocupada com valores de 1 até n-1, porque a gente já viu que o n-1 junto com o 0 não pode. Então, o 0 não pode estar ali, dado que o n-1 vai estar. Então, há mais posições do que valores. Então, você tem n posições, você tem n-1 valores. Os n-1 tem que entrar ali nas n posições. Então, você tem que ter uma repetição ali. Sacou? Faz todo sentido. Ficou mais tranquilo olhando dessa hipótese aí da pessoa se declarar sem amigos. É por isso que essa ideia, a negação facilita a história. E outra pessoa fala, não, eu conheço todo mundo. Então, a pessoa que falou que é zero amigos, na verdade, está mentindo. Isso, não, né? A questão não é estar mentindo. A questão é as duas coisas juntas não podem aparecer. A questão nem é a pessoa falar uma coisa e não ser verdade isso. É você pensar que isso seja verdadeiro. E você vê que, na verdade, não pode ter isso. Sim. Tá? Beleza? Já são 8h06, então eu recomendo, por favor, que vocês olhem com atenção, não só essa aula de novo, né? Mas as outras questões aqui, que inclusive são essas 6 eu dei em aula, argumentei muito por alto o argumento de cada uma delas. Isso daqui eu não vi com vocês, eu veria isso hoje, mas não deu tempo. Então eu peço que vocês vejam com carinho demais essa questão número 5 aqui, tá? Inclusive a questão 4 vai ser útil aqui nela e tal. Enfim, e aí na quinta, né? Na quinta eu começo falando de indução matemática com vocês, mas eu também posso tirar dúvidas aqui da lista, dessa questão, dessas outras questões aqui, sem problema. Tá legal? Porque indução a gente tem algumas aulas aí para falar de indução com calma. Tá? Show de bola. Por favor, apareçam, não faltem a aula, tá? Porque interajam aí, tá? Valeu? Então, valeu. Boa noite. Boa noite, até professor. então. Valeu. Abraço a Até todos. mais. Boa noite, família.